Dia família, graça e paz, tudo bem? Estamos no nosso devocional Bom Dia Família, possuindo a terra prometida e atravessando o Jordão. Estamos avançando no batismo da graça, que isso é maravilhoso e impactante. Ontem eu falei da experiência de Jesus sendo batizado e os céus abertos, então essa é a experiência do Jordão. E hoje eu quero falar sobre outra experiência que está lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique por aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Então olha só, mas aqui temos outro evento no Jordão. Maravilhoso, né? Se você já tinha percebido isso, né? Mas o Jordão é um lugar profético, né? Porque aponta para esse lugar da graça. Aqui acontece o arrebatamento de Elias, né? Elias é arrebatado e Eliseu está junto, ele é esse espectador do arrebatamento. Então, da mesma maneira que nós vemos o Jordão se abrir em Josué capítulo 3, nós vemos o Jordão se abrir aqui por Elias antes dele ser arrebatado. Então, antes do arrebatamento, precisa de ter o quê? Um batismo na graça, o batismo do Jordão. E você sabe que nós cremos que o arrebatamento, de fato ele vai acontecer, só que nós cremos que o arrebatamento é dos vencedores, ou seja, é do cristão vencedor. Quem é o cristão vencedor, pastor? É aquele que cumpre o propósito, né? Aquele que vive além das circunstâncias, né? Eu posso dizer, né, para contextualizar o que nós estamos falando, que o cristão vencedor é aquele que possui a terra, é aquele então que anda no sobrenatural, é aquele que vive pela graça mediante a fé. Então, se nós pegarmos aqui Elias como modelo de cristão vencedor, e precisamos de pegar, por quê? Porque ele foi arrebatado, ok? Pegando Elias como modelo de cristão vencedor, nós vamos ver a necessidade de experimentar a graça de Deus de maneira profunda, para então ser achado vencedor e consequentemente ser arrebatado. Então vamos lá, então quer dizer que o cristão vencedor é aquele que tem experiências com a graça de Deus. É isso, ninguém se torna cristão vencedor com base no seu mérito, nas suas obras. O cristão vencedor vai ter inúmeras obras, mas elas são pela graça mediante a fé. Então olha só, vamos pegar esse modelo de Elias e a gente vai ver que é necessária a experiência da graça. Nós precisamos ter uma experiência profunda na graça de Deus. O cristão vencedor, então vamos lá, né? O conceito do cristão vencedor é aquele que tem experiência profunda na graça de Deus, não uma vez, mas aquele que vive baseado nessa profundidade da graça de Deus. A única maneira, como eu já falei para você, de nos tornarmos vencedores é pela graça mediante a fé. Não é somente fazer coisas, ok? Ou fazer coisas de maneira correta, mas não, é fazer pela graça. Olha só para Elias, né? Elias, ele não abre, vamos dizer assim, o Jordão com a força natural, não é o braço dele, né? A palavra diz que Elias fez o quê? Ele pega essa capa dele, o manto dele, enrola isso e fere as águas, ele bate nas águas, e a partir disso acontece o quê? Abre o Jordão. Só que o que a capa representa? A capa representa a unção de Deus que está sobre a vida de Elias. E como que nós recebemos a unção de Deus? É pelo mérito? Não, é pela graça. Então ali o manto está representando o quê? O manto está representando a experiência de Elias com a graça.
Entende? Olha só que poderoso isso. Isso é outro aspecto que nós podemos compartilhar até em outro dia aqui. Quando você recebe a graça de Deus, né? Experiências na graça de Deus, essas experiências na graça de Deus se tornam poder de Deus para você. Porque você, né, e aqui eu finalizo, nós não iremos possuir a terra prometida confiados no nosso braço. Não iremos possuir a terra prometida baseados na nossa força, não. Nós iremos possuir a terra prometida pela graça, mediante a fé. Ou ainda aqui, pela unção de Deus. Só possui a terra prometida quem tiver unção de Deus. Eu sei que falando assim parece algo agressivo. Ah, mas eu não tenho unção. Não, mas não é você. Não é você que faz esforço para ter unção, é Deus que decide te dar de graça, quando você experimenta a graça de Deus em todas as experiências que você passa. Então por isso, né, eu creio que por isso o Jordão foi o último lugar que Elias passou de ser arrebatado. Ele passou pela experiência da graça e ele foi arrebatado. Muitas pessoas acham que a experiência da graça ela é algo muito superficial. Não, é a coisa mais profunda. É a experiência mais profunda que nós podemos ter, a ponto dela ser a última, antes de Elias ser levado no arrebatamento. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia.